que você acha do uso das TICs na escola? Hoje, mais do que importante, ele é necessário. Haja vista que o acesso às tecnologias da comunicação, da informação e tecnologia, ela está cada vez mais abrangente, mas necessariamente ainda não fazemos o bom uso. Então, existe, no caso, alguns aspectos tecnológicos que o Brasil hoje é líder mundial em acesso a algumas redes sociais, por exemplo, mas é considerado um dos países que usa mais mal, usa da pior forma talvez, esse recurso, quando poderia ser bem mais aproveitado do ponto de vista educacional. O desempenho dos alunos aumenta quando utilizados? Isso aumenta sim pelo fato de ele estar utilizando uma ferramenta do cotidiano e com a linguagem mais próxima do que a linguagem muitas vezes literária ou a linguagem imposta pelas editoras. Então, quando você utiliza as tecnologias nesse sentido, você está aproximando o público de uma realidade do qual eles já convivem. Se a escola não disponibilizasse de tais recursos, data show, a lousa digital, ela teria o mesmo desempenho? Interessante que isso até para alguns professores parece que com relação à tecnologia, eles acabam de certa forma ensinando a gente a viver ou conviver com ela, mas eles não preparam a gente para conviver sem ela. Então hoje fica até difícil a gente falar como seriam nossas aulas hoje, voltando ao tempo sem essas tecnologias. Isso cabe aos professores e alunos. Como seria hoje o tempo de nossas pesquisas sem a internet? Certo? Como seria a velocidade da informação sem as redes sociais ou sem as telecomunicações? Então hoje fica até difícil imaginar essa possibilidade, mas eu acredito que a ausência da tecnologia nas escolas hoje seria um retrocesso. Ou seja, a gente voltaria no tempo e poderia comprometer o que teria conquistado nos últimos anos. Na sua opinião, a escola conscientiza os alunos a utilizar os recursos a seu favor? Orienta sim, nós temos alguns sucessos nessa instituição baseado em iniciativa de alunos. Nós temos alguns grupos grupos no WhatsApp, por exemplo, uma rede social, que eles começaram a entender que o que era apenas para aproximar o laço social, ele acaba, no caso, ajudando também o contato entre os alunos com a perspectiva de estudo. Nós temos uma série de exemplos de turmas que criam momentos de estudo, não só durante a revisão, como também no dia a dia. O aprendizado de hoje em dia está melhor que o de antigamente? Se sim, as TICs têm alguma parcela de culpa? E não necessariamente de culpa, mas de contribuição, né? Na verdade, existe uma mudança no comportamento da sociedade, através, inclusive, da mudança das gerações. Acredita-se que cada geração ela dura, em média, 10 anos. Então, quando a gente observa hoje, as TICs ela não vem necessariamente só para contribuir, como também ela pode atrapalhar se você não fizer bom uso ou se não for orientado. Então, ao mesmo tempo que o celular é uma ferramenta, ou o smartphone é uma ferramenta que pode ser aplicada em sala de aula, se o professor ou o aluno não for preparado para trabalhar com essa tecnologia, ele vai simplesmente se colocar na situação de proibir o uso da tecnologia, ao invés de conciliar e orientar. Hoje a gente trabalha nesse sentido de, talvez hoje a resistência esteja mais nos profissionais que não estão preparados ainda, do que nos alunos, para a questão de adesão, no caso, essa condição. Que consequências boas as TICs trouxeram para a escola? Trouxe essa aproximação, além do caso do espaço físico, a aproximação entre alunos e professores também no dia a dia e fora, tanto do ponto de vista acadêmico, como também do ponto de vista afetivo. Sabemos que quando os alunos têm uma aproximação afetiva maior com os professores, ele acaba se dedicando mais à disciplina. E vice-versa, quando o professor tem uma aproximação maior com a turma, ele acaba se sentindo mais à vontade, no caso com a turma, ao ponto de se dedicar mais à qualidade das aulas. Então ela estreitou, vamos dizer assim, esse espaço e essa hierarquia que existia antes entre professor e aluno. Não, claro, respeitando ou mantendo, no caso, esse respeito como algo preponderante ou importante. E que consequências ruins as TICs trouxeram para a escola? Ela traz, na verdade, quando não orientada, a questão da exposição, quando o aluno ou o profissional ele não entende que o que é postado, por exemplo, nas redes sociais, ele não nos pertence mais, e quando o tempo que nós tivemos para se arrepender de ter postado é o mesmo tempo que alguém, no caso, pode ter capturado a imagem ou o áudio e salvado, ou seja, você não vai ter mais como garantir que outra pessoa não tem acesso. E isso, às vezes, ela pode trazer alguns transtornos.
tanto no caso do ponto de vista de constrangimento, como simplesmente algumas situações de desatenção. Quando, como eu falei para vocês, o fato de muitas vezes o aluno não controlar o uso, o momento ideal para usar a tecnologia, ele vai ficar extremamente ansioso. E essa ansiedade ele pode esquecer que existe um mundo em volta dele, além do smartphone, do tablet, do celular ou computador. Pronto, obrigada. Ok?